Bom dia. 1 Reis, capítulo 22, a partir do versículo 29. Primeiro livro de Reis, capítulo 22, a partir do versículo 29. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, marcharam contra Ramote de Gileade. O rei de Israel solicitou a Josafá: vou disfarçar-me para entrar no combate, mas quanto a ti, veste-te com tuas roupas. O rei de Israel disfarçou-se e ambos partiram para a batalha. Josafá acompanhou Acabe. Não deveria estar fazendo esse tipo de união nesse combate. Nós vimos ontem que mesmo ele que falando queria ouvir a palavra de Deus, mesmo assim ele foi. O profeta já tinha dito que Acabe morreria, que não sairiam vitoriosos deste combate. Insistiram e foram. Os profetas mentirosos, falsos profetas diziam que iriam ser bem vitoriosos, que iriam ser vitoriosos. Eles foram, e agora Acabe pega e diz para Josafá, fala: olha, eu vou me disfarçar como um soldado qualquer, um guerrilheiro, vou ficar no combate. Agora você mantém os seus trajes reais. Mas mesmo assim, se nós observarmos, vamos ver que o objetivo de Acabe, na verdade, é armar uma cilada. Porque os inimigos iriam atacar, tentar matar o rei, né? O normal em qualquer combate é destruir, pegar, prender ou matar o principal, a principal autoridade, a liderança. Então Acabe falou: não, você fica como rei, deixa que eu vou disfarçar, vou no combate. E ele concordou. Ela tem uma certa inocência nisso. Então entraram no combate. O rei de Arã, Síria, dera esta ordem a seus 32 chefes de carro de guerra: não atacareis ninguém, seja soldado, seja oficial, senão unicamente ao rei de Israel. Olha a ordem que o adversário tinha dado. O rei da Síria falou: olha, não precisa atacar soldados, não oficiais, ninguém. Eu quero que vocês peguem Acabe. Quero que pegam é o rei de Israel. Essa foi a ordem. E nós veremos então que Acabe está disfarçado no meio de soldado como um soldado comum. Enquanto que Josafá está trazendo as vestes de rei. Ele está realmente vestido como o rei que ele é, mas só que de Judá e não de Israel. Quando os comandantes dos carros de guerra viram Josafá, comentaram uns com os outros: vê, é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá gritou. E quando o chefe dos carros militares perceberam que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Os soldados vendo e de repente vê Josafá, então cerca. Olha lá, o rei é o rei de Israel. Estava em trajes reais. Quando cerca, ele grita. E nesse que eles gritam, eles observam que não é o rei de Israel, que não é Acabe, e sim Josafá. Assim deixam de perseguir e vão buscar o rei de Israel, Josafá. Porque o rei da Síria tinha dado ordem aos seus oficiais: falou: olha, não precisa perseguir ninguém, nós só queremos o rei de Israel. Então quando Josafá deu o grito, perceberam e falou: não, esse não é o rei de Israel, esse não é Acabe. E Josafá conseguiu escapar. Nós vemos então nisso até o ato malicioso de Acabe, ao se disfarçar e pedir, solicitar que Josafá ficasse com seus trajes reais.
Por isso que nós devemos saber com quem nós estamos unindo. O que é essa união? Existe uma união sincera, uma amizade verdadeira? Será que nós podemos confiar em quem se diz nosso amigo, nosso irmão? Eu vejo pessoas falar, não, fulano é meu irmão, ele é cristão, ele é crente. Peraí, Jesus disse que nós devemos observar. Nós devemos ser simples como uma pomba. Mas também agir como uma serpente, observar. Nós devemos orar, mas primeiro devemos vigiar. Então não adianta, eu confio plenamente. Em quem estamos confiando? Quem nós estamos colocando na nossa casa? Quem nós estamos permitindo que conheça as nossas coisas? Nós vimos, por exemplo, no caso de Ezequias, o rei Ezequias, depois que ele foi curado, certa feita da Babilônia, vieram pessoas representantes para saudá-lo, cumprimentá-lo, porque ele estava doente, que ele esteve doente, tinha sido curado. E ele mostrou tudo que ele tinha, tudo que existia no reino. Depois que o pessoal foi embora, Isaías, o profeta, chegou diante dele e falou, vem cá, que eram essas pessoas que estavam aí? Falou, não, o pessoal que vieram de um reino muito distante, vieram da Babilônia. Falou, o que eles viram aqui? Ezequias falou, não, vieram tudo, mostrei tudo que tinha. Falou, pois é. Esse mesmo povo, daqui a um tempo, eles virão aqui e vão levar tudo que tem. E ainda vão levar a sua filha, vão levar o povo. Não vai ser no meu reino, tá tudo bem. Vamos saber quem é que nós estamos colocando ele na nossa casa. Com quem nós estamos unindo? Quando a sociedade, nós vemos por aí, ficamos sabendo de história, começa bem uma sociedade, depois termina em brigas, em discussões, inimizades. Por que muitos casamentos não dão certo? É porque nós não conhecemos bem, nós olhamos da maneira carnal. Um rapaz olha para uma moça, acha ela bonita, linda, não, e pronto, e não procura conhecê-la bem, ignora os seus defeitos. O rapaz também da mesma maneira. A moça olha um rapaz, não, ele é bonito, ele é lindo, é isso, aquilo, mas ignora todos os outros defeitos. Depois se casa, desaparece. Aí termina em separação, divórcio, em brigas. É isso que nós temos que entender a quem nós estamos unindo. O Josafá uniu com quem não deveria. Nós sabemos, o tempo todo tem mostrado que Acabe foi um dos piores reis de Israel, foi um verdadeiro déspota. E de repente um soldado disparou seu arco a esmo e atingiu o rei de Israel entre as juntas da sua armadura. No mesmo instante, o rei ordenou ao condutor do seu carro de batalha: volta e faz-me sair do combate, depressa, pois estou gravemente ferido. A palavra de Deus se cumpre integralmente. Deus tinha dito que ele não voltaria, que ele seria derrotado. Ele tentou armar, trair para o próprio Josafá, mas Josafá, Deus ainda deu um escape para Josafá. Eles perceberam que ali deixou ele escapar. Mas ali um daqueles soldados pega uma flecha e atira no meio dos soldados ali. E essa flecha vem justamente acertar Acabe. E ali no meio das juntas ali da armadura, ela penetra nele, crava nele. Aí quando ele percebeu, falou com o condutor do carro que ele está, falou: não, me tira daqui, afasta aqui da batalha, porque estou gravemente ferido. Daqui a pouco nós vamos ver que ele morreu, vai morrer. Por quê? Porque ele não obedeceu, ele não deu ouvido à palavra de Deus. Ele ouviu o que ele quis. Ele quis ouvir os seus profetas. Mas a batalha se tornou ainda mais violenta naquele dia. E tiveram que manter o rei de pé sobre o seu carro diante dos arameus sírios. Mas ao cair da tarde ele morreu. O sangue da sua ferida escorria no fundo do carro. Ao pôr do sol, um grito fúnebre
percorreu todo o acampamento. Volte cada um para sua cidade, cada chefe de família para sua terra. O rei está morto. Foi transportado para Samaria e lá sepultado. Lavaram o carro real de guerra e suas armas num açude em Samaria, onde as prostitutas costumavam banhar-se. E vários cães vieram e lamberam seu sangue, exatamente como a palavra de Deus o Senhor havia previsto. Acabou, a batalha se tornou violenta. Depois tiveram que recuar. O rei estava morto. Acabe tinha morrido. Levaram ele para Samaria para sepultar. Lavaram o carro, as coisas ali no açude, onde que as prostitutas ali da região se banhavam geralmente. E o sangue que escorreu ali dos carros, os cachorros, os cães vieram lamber. Deus tinha dito que os cães lamberiam o seu sangue. Ele lambeu. Palavra de Deus acontece. Nós às vezes ignoramos. Ah, não, Deus quer a nossa vitória. Ele quer? Se nós vivermos de acordo com a palavra dele, se nós desobedecermos, ignorarmos, nós seremos destruídos. Acabe foi destruído, a palavra de Deus disse que ele ia ser. Ele teve a chance. Deus não quer que ninguém morra, Deus não quer que ninguém seja destruído, por isso ele avisa. Ele manda a palavra dele. Ele enviou a palavra através de um profeta. Não vá, vai ser destruído. O profeta foi mais além, falou, olha, eu vi esses falsos profetas aí, com espírito de mentira, eles foram enganados. Não vá. Ele mandou prender o profeta. O profeta disse a última coisa. Falou, não, deixa ele preso, trata ele com o mínimo de comida, até eu voltar. Falou, não, se você voltar vivo dessa batalha, não foi Deus que falou, através de mim. Eu deveria ter pensado quando o profeta falou assim, e não ter ido. Esse déspota acabou, morreu. Todas as realizações do rei Acabe, também a descrição do seu palácio decorado com marfim da melhor qualidade e todas as cidades que ele construiu, tudo isso está escrito no livro da história dos reis de Israel. Acabe adormeceu com seus antepassados e seu filho Acasias sucedeu o seu trono e reinou em seu lugar. Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano do governo de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando começou a reinar e governou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Josafá andou em todos os caminhos do seu pai Asa, não se desviou deles, mas fez o que era reto perante Deus o Senhor. Contudo, não destruiu os altares idólatras, e o povo seguiu oferecendo sacrifícios pagãos e a queimar incenso. Josafá viveu em paz como rei de Israel, com o rei de Israel. Os demais feitos de Josafá e o poder que demonstrou e os atos de bravura nos tempos de guerra estão todos escritos nos livros históricos dos reis de Judá. Ele também expulsou da guerra o restante dos sodomitas, prostitutos e prostitutas culturais que serviam nos altares pagãos e havia restado depois do reinado do seu pai Asa. Ora, neste tempo não havia rei em Edom, mas sim um vice-rei era nomeado para assumir o governo local. Josafá mandou construir navio de Tarse, uma frota de embarcações mercantes, a fim de buscar ouro em Ofir, porém jamais o trouxeram, porquanto eles naufragaram em Ezion-Geber. Naquele tempo, Acasias, filho de Acabe, fez o seguinte oferta a Josafá: os meus marinheiros estão à tua disposição para cooperar e navegar com os teus. Contudo, Josafá preferiu não aceitar tal ajuda.
Josafá descansou com seus pais e foi sepultado junto dele na cidade de Davi, seu antecessor. E seu filho, Jeorão, assumiu o reino em seu lugar. E Acasias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e governou 2 anos sobre Israel. Ele praticou o que é reprovável diante de Deus, o Senhor, porque andou segundo o mau exemplo de seu pai, como nos caminhos pagãos de sua mãe, e conforme atitudes erradas de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Dedicou seu culto a Baal e o serviu, provocando deste modo a ira de Deus, o Senhor, o Deus de Israel, como seu pai havia procedido. Encerramos aqui o capítulo 22, capítulo 22 e o último, do primeiro livro de Reis. Encerramos então o primeiro livro de Reis. Damos início agora ao capítulo 1 de 2 Reis. Capítulo 1 do segundo livro de Reis. Depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. Acasias sofreu uma queda da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e não se recuperava dos seus ferimentos. Então mandou chamar alguns mensageiros e ordenou-lhes: ide consultar Baal-zebub, o príncipe, o deus de Ecrom, a fim de saber se ficarei curado deste mal. Acasias, nós sabemos que é o filho de Acabe, aquele que assumiu o lugar do pai, o reinado, assumiu-se como rei em Israel. E certa feita ele caiu lá da sacada do palácio e ficou doente. E ele então mandou consultar o deus de Baal, lá, o deus pagão deles, que está lá de Baal-zebub. Esse tal de, como é que é? O príncipe de Ecrom. Deus deles, para saber se ele ia ficar curado ou não, se ele iria morrer. Mas o anjo de Deus disse a Elias, o tisbita: prepara-te, vai ao encontro dos mensageiros do rei de Samaria e questiona-lhes, porventura não há Deus em Israel para ir consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Agora sim diz Deus, o Senhor: não descerás do leito ao qual subiste, mas com certeza morrerá. E Elias partiu. Então, Deus enviou um anjo para falar com Elias: olha, o rei de Israel, Acasias, está mandando consultar o tal de Beelzebub lá, o Baal-zebub, esse tal de Deus, esse demônio aí de Ecrom. Vai ao encontro dos mensageiros e dá a mensagem para eles assim, para ele falar com Acasias, se por acaso não há Deus em Israel. Como ele mandou consultar esse tal de Deus lá, e não a mim, ele vai morrer. Eu vejo muitas pessoas também, em vez de buscar resposta em Deus, começam a buscar resposta em qualquer coisa, qualquer lugar, em várias religiões. Eu já ouvi pessoas que se dizem evangélica, crente, ou católica, ou qualquer outra religião, dizer: olha, eu preciso resolver isso, não me interessa de quem vai me ajudar. Não me interessa de onde vem o socorro. Eu preciso... Ou seja, pessoas realmente concordam com o diabo, não quer saber. Pessoas estão caminhando para a morte. Essas pessoas que frequentam o espiritismo sabem que vai buscar ajuda de demônios, não é de Deus.
acreditam nisso, ou seja, não estão interessados, não têm preocupação com sua vida, com sua salvação. Ah não, eu preciso ter isso, eu quero meu marido de volta, eu quero minha esposa de volta, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso arrumar uma porta de emprego, eu preciso de uma cura, eu preciso disso, eu preciso daquilo, não interessa de onde vem. E vão, e fazem acordo com as trevas. Não percebe que isto traz a morte. Não percebe que isto está trazendo a destruição. São vários casos que eu escuto isso. Acasias fez isso. Mas Deus mandou falar, Elias, fala com ele, ó. Como ele pensou que não tem Deus em Israel? Como ele está mandando procurar esse Deus lá, esse demônio lá? Ele não vai ser curado, não, mas ele vai morrer. Os mensageiros retornaram para junto de Acasias, que ele indagou, por que voltaste? Eles lhe informaram, um homem veio ao nosso encontro e nos admoestou. Volta ao rei que vos enviou e diz-lhe, assim fala Deus o Senhor, acaso não existe Deus em Israel? Por que razão mandaste consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por este motivo não te levantarás mais deste leito, sobre o qual estás prostrado, e certamente nele morrerás. Então o rei lhe inquiriu, qual era a aparência do homem que vos encontrou e vos transmitiu essas palavras? E eles lhe explicaram, era um homem que usava vestes de pelo e tinha um cinto de couro. Então ele prontamente exclamou, Elias, o profeta de ti. Então os mensageiros voltaram. Mas voltaram rápido. Por que vocês voltaram? Ah não, porque nós encontramos um homem e ele mandou nos voltarmos a te dar este recado. Dizer como você mandou procurar esse Deus de Ecrom. Então da cama que você está, você não vai levantar, você vai morrer. Aí como é que a aparência desse homem? Ele veste de pelo, tem um cinto de couro. Fala, a profeta de Tibes. Os verdadeiros homens de Deus são reconhecidos. Nós observamos que Elias era reconhecido pelas vestes dele. João Batista, o primeiro profeta do Novo Testamento, também era. Aqui, simbolicamente, podemos ver as roupas dele. Mas nós temos que ser reconhecidos pelo nosso caráter, pela nossa maneira de agir. O rei mandou um capitão com uma tropa de 50 soldados procurar Elias. Logo depois, o capitão encontrou Elias sentado no alto de uma colina e lhe chamou o homem de Deus. O rei ordenou que desças. Mas Elias retrucou ao capitão com seus 50 soldados. Se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e extermina a ti os teus 50 homens. E naquele mesmo instante rompeu-se um fogo arrasador do céu e consumiu o oficial e todos os seus soldados. Olha para você ver. Então o que Acasias manda? Acasias manda procurar Elias, para não prender, ele traz. E vai o capitão com 50 soldados, chega e encontra ele, sentado no monte lá, no lugar mais alto. E fala com ele, fala, olha, desce daí, desce dessa colina, que o rei manda dizer, descer pra você vir pra cá. Fala, eu digo da seguinte forma, se eu sou um homem de Deus, se for vontade do Senhor, desça fogo do céu e consuma você e seus 50. Desceu fogo, lambeu, matou o capitão e seus 50. Sumiu. Então o rei insistiu e enviou outro chefe de tropa com 50 guerreiros. Estes também ordenou ao profeta, homem de Deus, assim convoca o rei, desça depressa. Elias do mesmo modo respondeu esse oficial, se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e extermine a ti os teus 50 homens. Em seguida o fogo do céu desceu, em seguida o fogo de Deus desceu do céu e consumiu também este oficial e seus 50 soldados. Novamente o rei envia mais 50 e um capitão. Novamente ele chega e fala, olha, o rei manda daí, precisa descer daí depressa. Ele ia com a mesma resposta, se sou um homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50. Na mesma hora desceu fogo, consumiu ele e os seus 50. Diante disso,
enviou o rei pela terceira vez um outro capitão com sua tropa de 50 guerreiros. E o terceiro oficial, subindo até o profeta, colocou-se de joelhos diante de Elias e rogou-lhe: ó homem de Deus, suplico-te que considere por preciosa a minha vida e a vida desses 50 homens que me acompanham, pois somos os teus servos. Ora, o fogo de Deus desceu do céu e destruiu os 2 primeiros chefes de tropa de 50 e todos os seus soldados. Porém, peço-te que agora tenhas misericórdia de minha vida. Então o anjo do Senhor orientou Elias, dizendo: desce com este homem, não tenhas receio. Elias prontamente se levantou e desceu com o oficial e fora ter com o rei. Este agora age de forma oficial, esse capitão. Terceira vez nós estamos vendo então que Acasias, o rei de Israel, envia mais um capitão com mais 50. E este chega. Só que ele veio de maneira diferente. Ele foi até Elias, se ajoelhou diante de Elias e falou: não, sou teu servo. Nós somos teu servo. Nós sabemos o que aconteceu com as 2 outras primeiras tropas. Tenha misericórdia da minha vida e desses homens que estão comigo. Foi humilde. Não foi arrogante. Não chegou mandando desce, vem, ao contrário. Falou: não tem misericórdia. Somos teu servo. Tenha misericórdia da minha vida e da vida dos meus soldados. Aí o anjo de Deus fala com Elias: não, desce, vai com eles, não precisa ter medo não. Pode ir com ele. Elias pegou e foi. Ao chegar diante do rei, falou Elias: assim diz Deus do Senhor, por que mandaste os mensageiros consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Porventura não há Deus de Israel para consultares a sua palavra? Portanto, deste leito em que deitaste não te erguerás jamais, mas com toda certeza morrerás. E de fato, Acasias morreu conforme Deus, o Senhor, havia determinado, por intermédio de Elias. Como não tinha filhos, Jorão, seu irmão, ascendeu seu trono em seu lugar. Jorão começou a reinar no 2º ano de Jeorão, rei de Judá, filho de Josafá. Todos os demais atos e realizações do rei Acasias estão escritos nos registros da história dos reis de Israel. Elias desce, vai com saudade e leva ele diante do rei. Elias chegou, não foi pedindo clemência não, falou: olha, que Deus mandou dizer. Como você foi consultar, foi tal de Deus de Ecrom aí, esse Baal-zebub. Você pensou o quê? Que não tinha? Não tem Deus em Israel? Por esse motivo desse leito aí você não vai levantar, mas você vai morrer. Mesmo diante do rei, ele reafirmou o que ele tinha dito através dos mensageiros. Daí você não vai levantar. E de fato, Acasias morreu. E seu irmão, então, assumiu o reinado nesse lugar porque ele não tinha filhos. Mas quando nós vamos buscar solução fora de Deus, em outro lugar, nós estamos buscando a morte. Primeiro lugar, nós estamos buscando a morte espiritual, que nos afastamos do Senhor. Então, não tem escapatória. Abandonamos o Senhor. Abandonamos a vida. Procuramos a morte. Isso é um fato. Em segundo lugar, qualquer outra coisa só nos conduz à destruição. Não existe nenhuma pessoa que está envolvido com demônios que esteja em paz, esteja feliz. As pessoas confundem muitas coisas. Por alguém aparentemente estar próspero financeiramente, não quer dizer que ele desfrute de paz, de alegria. Pois pelo fato de alguém sorrir para nós, não quer dizer que realmente ele está alegre. Eu conheço várias pessoas que você olhando fala: essa eleição de pessoas são invejadas. Mas vive em tristeza, em dor, pessoas não dormem, vivem em agonia, em sofrimento. São vários os testemunhos de pessoas que depois se libertaram, falaram exatamente como viviam. Nós temos que aprender que
E só existe paz, só existe vitória, só existe vida em Deus, em Jesus. Se nós abandonarmos, se nós procurarmos qualquer deusinho, qualquer coisa que não é o Senhor, que não Jesus Cristo, nós vamos ser derrotados. Nós vamos perder a nossa vida. Pode ter certeza disso. Nós vamos casos. Vamos ouvir sempre o Senhor. Acabe não ouviu. Foi morto. Seu filho não buscou ajuda no Senhor, foi buscar no demônio. Morreu. Simples tom. Nós lemos hoje 2 Reis, concluímos que 2 Reis, capítulo 1. Amanhã, querendo Deus, sendo a vontade dele, nós daremos continuidade a partir do capítulo 2 de 2 Reis. Resposta, dúvida, nós temos na Bíblia. Leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.